E aí, turminha, beleza? Aqui é o professor Rogério Lemos e hoje eu trouxe aqui para vocês uma mini videoaula sobre o assunto de soluções. Assunto que faz parte da Química 2, né? A Físico-Química, que muitos não gostam, né? Outros gostam, mas é essencial para quem vai fazer o Enem e quem está também aí no segundo ano. Eu trago para vocês hoje aqui algumas definições, alguns tipos de soluções também, as suas classificações e alguns termos sobre o coeficiente de solubilidade. Então, vamos considerar que essa seja a aula parte 1, tá certo? Depois eu vou estar postando as concentrações, diluições e outras coisas relacionadas a esse assunto. Então vamos lá. A gente tem aqui então a definição do que vem ser uma solução. Então tem aqui mistura homogênea composta por soluto mais solvente, tá certo? Então nesse caso aqui, o que é o soluto? O soluto é uma substância que pode ser dissolvida. E o solvente é uma substância que dissolve um soluto. Então vamos lá. Vamos entender algumas coisas desse slide aqui. Mistura homogênea. Para a mistura ser homogênea, lembra, é aquela mistura que apresenta apenas o único aspecto visual, que a gente chama de fase. E no caso do soluto e do solvente, quando eles se misturam, eles vão gerar apenas uma única fase. Por isso que nós chamamos de mistura homogênea, tá certo? Então, o soluto é a substância que pode ser dissolvida e o solvente é a substância que se dissolve, aliás, que dissolve este soluto. Beleza? Vamos lá. Aí a gente tem aqui os tipos de soluções que podem aparecer. Solução sólida. Aí como por exemplo aqui o ouro 18. O ouro 18, turminha, o ouro 18 quilates, ele é uma mistura do ouro com alguns metais, como a prata, por exemplo. Então, o ouro 18, ele tem a sua composição em torno de 75% de ouro. Mas quando você olha para uma peça de ouro 18, você enxerga apenas a coloração relativa ao ouro, o que caracteriza uma mistura homogênea de sólidos. Logo, é uma solução sólida. Temos também soluções líquidas, como por exemplo aqui o álcool hidratado. O próprio nome já diz, álcool hidratado é o quê? É álcool misturado com água. Só que o aspecto visual é homogêneo, é único, beleza? Então é uma solução. E a gente pode ter também soluções gasosas. Aí aqui eu tenho como exemplo o ar atmosférico, o ar que a gente respira. Ele é uma mistura de vários gases, contendo nitrogênio, oxigênio, entre outros. Então nesse caso é uma solução gasosa, ok? Vamos lá. A gente tem aqui agora o coeficiente de solubilidade. Ele é importantíssimo para você entender algumas coisas sobre soluções. E principalmente sobre a concentração. Então a gente tem aqui o seguinte. O que é o coeficiente de solubilidade? É uma grandeza que determina a quantidade máxima de um soluto que podemos dissolver em uma dada quantidade de solvente em uma certa temperatura. Ou seja, tu vai ter uma certa quantidade de soluto e essa certa quantidade de soluto tu só pode dissolver o limite naquela quantidade de solvente de acordo com a temperatura. Difícil de entender? Então vamos ver um exemplo? Vê só. Aqui eu trouxe o exemplo do coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. O sal de cozinha que a gente tem em casa. O coeficiente de solubilidade dele, turminha, é de 36 gramas a cada 100 gramas de água. Isso numa temperatura de 20 graus Celsius, pois a temperatura influencia na solubilidade de qualquer soluto, ok? Nesse caso aqui, se você tiver a 20 graus Celsius, você consegue dissolver 36 gramas do sal a cada 100 gramas de água que você tiver. Então esse é o coeficiente de solubilidade. Ele é uma meta, você tem que respeitar essa proporção. Aí eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho a massa de sal e a massa de água. Então, pelo coeficiente de solubilidade, o que é que ele fala? Se eu tiver 36 gramas, eu só consigo dissolver em 100 gramas de água. Se eu tiver o dobro de água, logo eu consigo dissolver o dobro que eu tenho de sal, ok? 100 gramas de água, eu consigo dissolver 36 gramas do sal. 200 gramas de água, eu consigo dissolver 72 gramas desse sal, o dobro. Se eu tiver a metade, vamos lá, com 100 gramas de água, eu consigo dissolver até 36 gramas de sal. Se eu tiver a metade da quantidade de água, obviamente eu vou conseguir dissolver então até a metade da quantidade de sal. Isso respeitando a temperatura de 20 graus Celsius, tá certo? Então é mais ou menos uma sequência aqui que a gente tem que respeitar, porque se você colocar mais ou se você colocar menos do que o coeficiente permite, aí você vai ter outro tipo de classificação para soluções, que são as seguintes. Vamos lá, vamos ver. Solução insaturada. A solução insaturada, o coeficiente de solubilidade ainda não foi atingido. Como é que funciona? Você vai colocar, naquele exemplo do sal, né? Era 36 a cada 100 gramas de água.
Então é como se eu colocasse 20 gramas do sal, eu estou colocando menos. Ou seja, eu ainda posso colocar mais soluto, ok? É a solução que a gente chama de solução fraca, tá certo? Nesse caso aí é a solução insaturada. Vamos lá. Solução saturada. Nesse caso aqui, o coeficiente de solubilidade ele foi atingido. Você colocou exatamente a quantidade que você precisava, você respeitou. É uma solução ideal, vamos dizer assim. Eu tinha 36 gramas e coloquei os 36 gramas, respeitando aquele coeficiente do sal de cozinha. Beleza? E aí eu vou ter dois casos em que o coeficiente é ultrapassado. Saturada com corpo de fundo e a supersaturada, tá certo? Ambas, o coeficiente de solubilidade foi ultrapassado. Aqui, galera, é de vital importância você saber a diferença de uma para outra. Muita gente confunde. O próprio nome diz, saturada com corpo de fundo. Então o que é que acontece? O excesso, o que você colocou a mais, o que você ultrapassou do coeficiente, vai precipitar, vai para o fundo da solução e você vai conseguir enxergar, ok? Então você, por exemplo, eu tinha o coeficiente do sal de cozinha, né? Que era 36 gramas a cada 100 gramas de água. Supor que eu coloque 50, então eu ultrapassei. Vai ficar esse aspecto aqui, ó. Eu tenho 36 em 100 gramas de água. Aí eu coloquei a solução, coloquei tudo completinho, respeitei, eu não vou enxergar nada de excesso, porque não vai ter. Mas se eu colocar 50 gramas de sal, olha o excesso aqui que eu vou enxergar. Então eu chamo de precipitado, corpo de fundo ou massa cristalizada. Aí eu chamo de solução saturada, porque eu atingi a saturação, porém eu ultrapassei. Então isso gerou um corpo de fundo. Tudo bem? Aí eu chamo de saturada com corpo de fundo. E se eu quiser me livrar desse corpo de fundo, tem solução? Tem. Nesse caso você vai fazer um aquecimento da solução. Faz o aquecimento aqui, ó, da solução saturada com corpo de fundo. E o que acontece? Alguns sais, galera, eles sofrem uma dissolução chamada de solução endotérmica. Como é que funciona isso? Quanto mais quente for, melhor sua solubilidade. Então o que vai acontecer? Com o tempo, esse excesso, esse precipitado, vai se dissolver. E aí você vai ter aqui, ó, ela toda saturada, sem o corpo de fundo. Depois que resfriar, voltar para a temperatura que era antes, vai continuar sem um corpo de fundo, porque aquele excesso ele foi forçado a dissolver através do aquecimento. Aí você vai chamar de solução supersaturada. Só tenha cuidado que a solução supersaturada é uma solução altamente instável, ou seja, qualquer reagente externo, qualquer toque na solução ou qualquer agito na solução, aquele precipitado que foi dissolvido em excesso pelo aquecimento, ele pode voltar e aparecer. Então, é uma solução altamente instável. Tem que ter cuidado com o manuseio dela, tá certo? Então, recapitulando, se você passar do coeficiente de solubilidade, você vai ter o corpo de fundo, você vai chamar de saturada com corpo de fundo. Se eu pegar essa saturada com corpo de fundo, realizar um aquecimento, eu vou conseguir dissolver aquele sal em excesso. Então, depois de passar do tempo que a solução resfriar, aí você vai ter a saturada, que corpo de fundo, que virou o quê? Super saturada. Ok, gente? Então é isso, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. É um resuminho aí da parte introdutória de soluções, tá certo? Em outro vídeo eu vou estar falando para vocês sobre coeficiente de solubilidade e mais na frente sobre concentração das soluções, ok? Então é isso. Deixa aí teu comentário, deixa aí o teu gostei, deixa teu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para que nos próximos vídeos, quando forem lançados, você receber a notificação. É isso aí, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.